Imagine que o maior especialista em probabilidade que já existiu, um dos pais da matemática moderna, sentou-se diante de uma única pergunta. A pergunta mais importante que um ser humano pode fazer. Vale a pena crer em Deus? Blaise Pascal não era um pregador. Não era um místico. Ele era um gênio frio, calculista, o homem que ajudou a inventar a teoria da probabilidade, que construiu uma das primeiras máquinas de calcular da história, ainda adolescente. E foi exatamente esse gênio da lógica que fez uma afirmação que atravessou os séculos. Ele disse, em outras palavras, que crer em Deus é a aposta mais racional que existe. Não por fé cega, mas por cálculo, por lógica, por matemática pura. Ficou conhecida como a aposta de Pascal. E o mais impressionante é que, séculos antes de Pascal nascer, a Bíblia já colocava a mesma decisão diante de cada ser humano. Escolhei hoje a quem servais. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pascal chegou pela razão a uma conclusão que os profetas já anunciavam pela fé. E talvez você esteja pensando, mas fé e matemática não deveriam ser inimigas? É exatamente aí que mora a surpresa desta história. O homem que ajudou a fundar o pensamento científico moderno não viu contradição alguma entre a lógica mais rigorosa e a crença em Deus. Para ele, quando você empurra a razão até o seu limite, ela não te afasta do Criador. Ela te leva de volta a Ele. Neste vídeo, vamos percorrer o raciocínio exato desse gênio, entender por que ele achava que a lógica aponta para Deus, e ver como cada passo do seu cálculo ecoa uma verdade que as Escrituras já ensinavam. Fique até o final, porque a última reflexão vai virar do avesso a forma como você entende a maior decisão da sua vida. Ensinamento número 1. O gênio que calculava o impossível. Quem foi Blaise Pascal? Para entender a força da aposta de Pascal, você precisa entender quem era o homem por trás dela. Blaise Pascal nasceu na França, em 1623. Ainda criança, sem que ninguém o ensinasse, ele começou a redescobrir sozinho os teoremas da geometria de Euclides, desenhando figuras no chão com carvão. Aos 19 anos, para ajudar o pai que trabalhava com impostos, ele inventou uma máquina de calcular, a pascalina, capaz de somar e subtrair de forma automática. Foi uma das primeiras calculadoras mecânicas da história. Pense no tamanho disso. Num tempo sem eletricidade, sem computadores, sem qualquer tecnologia moderna, um adolescente construiu, com engrenagens de metal, uma máquina que pensava com números. E isso era apenas o começo. Pascal ainda daria contribuições decisivas para a física, estudando a pressão dos fluidos e o vácuo, a ponto de a unidade de pressão usada até hoje na ciência levar o seu nome. Mas a maior contribuição de Pascal veio quando ele e um amigo, Pierre de Fermat, trocaram cartas tentando resolver um problema sobre jogos de azar. Como dividir de forma justa o dinheiro de um jogo interrompido antes do fim? Ao resolver essa questão, os dois lançaram as bases da teoria da probabilidade. A ciência que hoje sustenta desde seguros até a física quântica nasceu ali, da mente de um homem que aprendeu a calcular o incerto. Ninguém no mundo entendia melhor do que Pascal como pesar riscos, como medir o provável contra o improvável, como decidir de forma racional diante da incerteza. Então preste atenção. Quando um homem assim, o próprio inventor do cálculo das chances, vira toda a sua genialidade para a pergunta sobre a existência de Deus, não é uma opinião emocional que ele oferece. É o cálculo mais sério da vida dele. E há uma ironia profunda nessa história. A Bíblia diz, no Salmo capítulo 14, versículo 1, disse o insensato no seu coração, não há Deus. Durante séculos, muitos imaginaram que a inteligência afasta o homem da fé. Pascal prova o contrário. Foi justamente aplicando a razão até o limite que esse gênio se ajoelhou. Para ele, negar Deus não era o ato mais inteligente. Era o mais imprudente. Ensinamento número 2.
A aposta, a matemática que mostra que vale a pena crer. Agora vamos ao coração da questão. O raciocínio que ficou conhecido como a aposta de Pascal. Ele está registrado em uma obra chamada Pensamentos, publicada depois da morte de Pascal. O argumento é simples e devastador. Pascal disse, em relação a Deus, ou ele existe, ou ele não existe. A razão sozinha, dizia ele, não consegue provar nenhum dos dois lados com certeza absoluta. Então você é obrigado a apostar. Você não pode ficar em cima do muro. Viver como se Deus não existisse já é uma aposta. Viver como se ele existisse é outra. Não há neutralidade. Então Pascal pegou a sua ferramenta favorita, o cálculo de probabilidade, e montou o que hoje chamaríamos de uma tabela de decisão. Preste atenção nos 4 cenários possíveis. Primeiro, você aposta que Deus existe, e ele realmente existe. Você ganha tudo. Vida eterna. Um bem infinito. Segundo, você aposta que Deus existe, e ele não existe. O que você perde? Quase nada. Alguns prazeres passageiros nesta vida breve. Terceiro, você aposta que Deus não existe, e de fato ele não existe. Você ganha o quê? Alguns prazeres passageiros. Um ganho finito, minúsculo. E o quarto cenário, o mais assustador, você aposta que Deus não existe, e ele existe. Você perde tudo. Perde o infinito. Perde a eternidade. Agora observe a matemática. De um lado da balança, o crente arrisca perder muito pouco para ganhar o infinito. Do outro lado, o descrente arrisca perder o infinito para ganhar quase nada. Para o matemático, a conclusão é gritante. Quando o ganho possível é infinito e a perda possível é mínima, só existe uma jogada racional. Você aposta em Deus. Pascal escreveu, se você ganha, ganha tudo. Se você perde, não perde nada. Aposte, então, sem hesitar, que ele existe. E é impressionante como esse cálculo ecoa uma pergunta que Jesus já havia feito. Em Marcos capítulo 8, versículo 36, ele disse, pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Jesus estava fazendo a mesma conta de Pascal, só que 1600 anos antes. De um lado, o mundo inteiro, finito, passageiro. Do outro, a alma, eterna, de valor infinito. Trocar o infinito pelo finito é o pior negócio que existe. Pascal chegou pela matemática ao que Cristo já havia dito pela sabedoria. E há uma sutileza que muitos deixam passar. Pascal não estava dizendo que a existência de Deus é provável ou improvável. Ele estava dizendo algo mais afiado. Que, mesmo diante da incerteza, o peso da recompensa muda toda a equação. Na matemática das apostas, você não olha apenas para a chance de ganhar. Você multiplica essa chance pelo tamanho do prêmio. E quando o prêmio é infinito, mesmo uma chance pequena torna a aposta infinitamente valiosa. É por isso que a lógica de Pascal é tão difícil de refutar. Ele transformou a fé, que muitos veem como um salto irracional, na jogada mais racional que a mente humana pode fazer. Ensinamento número 3. O homem diante do infinito, por que não existe neutralidade? Um dos pontos mais geniais de Pascal é que ele fechou todas as saídas. Muita gente hoje diz, eu não creio, mas também não nego. Eu sou neutro. Prefiro não escolher. Pascal responderia, isso é impossível. Você já está apostando, mesmo quando pensa que não está. Quem vive como se Deus não importasse já fez a sua aposta com a própria vida. A ausência de escolha é, na prática, uma escolha. E veja como a Bíblia disse exatamente isso, com outras palavras, há milênios. Em Josué capítulo 24, versículo 15, o velho líder de Israel desafia o povo, escolhei hoje a quem servais. Repare na palavra hoje. Não amanhã.
Não algum dia. Hoje. Josué não oferece uma quarta opção chamada indiferença. Ou você serve ao Senhor, ou você serve a outra coisa. Não existe terreno neutro diante do Eterno. E Jesus foi ainda mais direto. Em Mateus capítulo 12, versículo 30, ele disse: Quem não é comigo é contra mim. Não há muro para sentar. Não há zona cinzenta. Pascal, o matemático, chegou à mesma conclusão pela lógica pura. Ele percebeu que a vida é curta demais e a decisão é grande demais para ser adiada para sempre. Adiar já é decidir. E há algo profundamente humano nisso. Nós adiamos justamente as decisões mais importantes, porque nos assustam. Fingimos que temos tempo infinito para escolher, quando na verdade cada dia que passa é uma resposta silenciosa. Pascal olhou para o abismo do infinito e sentiu esse peso. Ele escreveu uma frase que ficou famosa: o silêncio eterno desses espaços infinitos me apavora. Um gênio racional, diante da imensidão do universo, não sentiu orgulho. Sentiu pequenez. E foi essa consciência da própria pequenez que o levou a buscar algo maior do que ele. A Bíblia chama esse momento de temor do Senhor, que, segundo Provérbios capítulo 9, versículo 10, é o princípio da sabedoria. Repare como isso desmonta um preconceito antigo. Costumamos imaginar que quanto mais alguém sabe, mais longe fica de Deus. Com Pascal acontece o contrário. Foi o gênio, o homem que enxergava mais fundo do que quase todos, quem sentiu com mais clareza o quanto o ser humano é pequeno diante do mistério da existência. A ignorância pode gerar uma falsa segurança. O conhecimento verdadeiro gera humildade. E é da humildade que nasce a busca sincera por Deus. Ensinamento número 4. A fé não é cega, Pascal e a razão do coração. Aqui muita gente entende Pascal errado. Alguns acham que ele reduziu a fé a um cálculo frio, como quem aposta num cassino apenas para não sair no prejuízo. Mas Pascal foi muito mais profundo do que isso. Ele sabia que ninguém crê de verdade só por conveniência matemática. A aposta era apenas o primeiro passo, o passo da razão. O que ele ensinava era: comece pela lógica, dê o primeiro passo em direção a Deus, haja como quem crê, e a fé verdadeira virá. Pascal escreveu uma das frases mais belas já ditas sobre a fé. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Ele estava dizendo que existe um tipo de conhecimento que não cabe apenas na cabeça. Um conhecimento que passa pela experiência, pela relação, pelo coração. E a Bíblia diz precisamente isso. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Observe a ordem. Aproximar-se, crer, buscar. A fé não é o fim de uma conta. É o começo de uma caminhada. Pascal entendeu que a razão pode te levar até a porta, mas é o coração que atravessa. E há um fato que muda toda a história. A aposta de Pascal não nasceu apenas de uma teoria. Numa noite de novembro de 1654, Pascal teve uma experiência espiritual tão intensa que a descreveu numa folha de papel com uma única palavra repetida: fogo. Ele escreveu sobre o encontro com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, não o Deus dos filósofos e dos sábios, mas o Deus vivo. E costurou aquele papel no forro da própria roupa, para carregá-lo junto ao corpo pelo resto da vida. Só descobriram esse bilhete depois da morte dele. O maior matemático da sua época guardava, junto ao coração, não uma equação, mas a lembrança de um encontro com Deus. A razão o levou até a beira. A graça o fez saltar. E isso muda completamente como devemos entender a aposta. Ela nunca foi um convite ao cristianismo morno, de quem crê por medo do prejuízo. Era um convite a começar. Pascal dizia que muitas pessoas querem primeiro sentir a fé para depois se aproximar de Deus.
Mas o caminho, segundo ele, é o inverso. Aproxime-se, viva como quem crê, ore, busque, e o coração aos poucos se abrirá. A fé, para Pascal, não era um sentimento que se espera cair do céu. Era uma porta que se atravessa com passos concretos. E do outro lado da porta, ele garantia, existe uma alegria que a razão sozinha jamais alcançaria. Ensinamento número 5. O preço da aposta, o que você realmente arrisca ao crer. Uma objeção comum à aposta é esta. As pessoas dizem, mas crer também tem um custo. Você abre mão de prazeres, de liberdades, de coisas que o mundo oferece. Pascal respondeu a isso de frente, e a resposta dele é surpreendente. Ele disse que quem aposta em Deus não perde nada de valor real. Ao contrário. Já nesta vida, o crente ganha. Ganha a paz. Ganha propósito. Ganha esperança. Ganha honestidade e amor. Pascal escreveu que, ao apostar em Deus, você se tornará fiel, honesto, humilde, agradecido, cheio de boas obras, um amigo sincero e verdadeiro. Ou seja, mesmo que, por hipótese, Deus não existisse, a vida do crente já teria sido mais rica, mais leve e mais digna. O que ele abandona são apenas os prazeres venenosos, aqueles que prometem alegria e entregam vazio. E Jesus disse exatamente isso. Em João capítulo 10, versículo 10, ele afirmou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A fé cristã não é uma lista de proibições que rouba a vida. É um convite à vida plena. O que parece perda, aos olhos do mundo, é na verdade um ganho disfarçado. Jesus deixou isso claro em Mateus capítulo 16, versículo 25. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É o paradoxo mais lindo das Escrituras. Você só encontra a vida quando está disposto a entregá-la. Pascal, calculando friamente, chegou ao mesmo lugar. O que o mundo chama de sacrifício, a fé chama de investimento. E o retorno desse investimento, para quem crê, é eterno. Pense bem. O apostador do mundo troca o eterno pelo imediato. O apostador de Pascal troca o imediato pelo eterno. Um está fazendo o negócio da vida. O outro está fazendo o pior prejuízo da história. E a diferença entre os dois cabe numa única pergunta: o que você está disposto a arriscar hoje? Há ainda uma dimensão que Pascal captou com rara sensibilidade. Ele percebeu que o coração humano tem um vazio que nada finito consegue preencher. Numa das suas reflexões mais famosas, ele descreveu esse abismo interior que o homem tenta tapar com prazeres, com poder, com distrações, e nunca consegue. Séculos depois, essa intuição continua atual. Nunca tivemos tanto conforto, tanta tecnologia, tanto entretenimento, e ainda assim a ansiedade e o vazio só crescem. Pascal já sabia a razão. Aquele vazio, para ele, tem o formato exato de Deus. É um espaço que só o infinito pode preencher. E a Bíblia diz o mesmo em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, Deus pôs a eternidade no coração do homem. Fomos feitos para algo que este mundo não oferece. Por isso, apostar em Deus não é apenas o cálculo mais seguro. É também o único caminho que responde à fome mais profunda da alma. Ensinamento número 6. A urgência da decisão, porque adiar é o maior risco. Se existe um inimigo silencioso da aposta de Pascal, ele tem um nome: amanhã. A maioria das pessoas não rejeita Deus de forma aberta. Elas apenas adiam. Dizem, um dia eu penso nisso. Quando eu estiver mais velho. Quando a vida acalmar. Quando eu tiver tempo. Pascal, como matemático, sabia que esse raciocínio esconde um erro fatal. Porque a variável que ninguém controla é o tempo que resta. Ninguém sabe quantos dias tem. E a Bíblia é assustadoramente direta sobre isso.
Em Tiago capítulo 4, versículo 14, está escrito: Vós não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Um vapor. Uma névoa da manhã que o sol dissolve em minutos. É assim que as Escrituras descrevem a duração de uma vida humana diante da eternidade. E por isso o convite bíblico é sempre no presente. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, Paulo escreve: Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Agora. Não algum dia. Agora. Pascal percebeu que apostar exige uma decisão viva, e que a indecisão prolongada é, ela mesma, uma aposta contra Deus. Cada dia que você adia é um dia em que você já escolheu o outro lado, mesmo sem perceber. Há uma parábola de Jesus que ilustra isso de forma inesquecível. Em Lucas capítulo 12, um homem rico teve uma colheita tão grande que decidiu construir celeiros maiores, e então, descansar, comer, beber e se alegrar. Ele estava adiando tudo o que importava para um amanhã confortável. Mas naquela mesma noite Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O homem tinha planos para décadas, mas não tinha o dia seguinte. A aposta de Pascal, no fundo, é um chamado à lucidez. É olhar para a brevidade da vida e para a grandeza da eternidade e perguntar, com honestidade: por que eu ainda estou esperando? O tempo de decidir não é depois. É agora. Ensinamento número 7. A aposta que Jesus já havia vencido, dá razão à graça. Chegamos ao ponto mais profundo dessa história, aquele que Pascal, mesmo com toda a sua genialidade, apenas entreviu. A aposta de Pascal parte de uma dúvida honesta: e se Deus existir? Mas o Evangelho vai muito além. Ele não te pede apenas para apostar num Deus distante e incerto. Ele anuncia um Deus que já apostou tudo em você primeiro. Pense nisso. Antes de qualquer ser humano calcular se valia a pena crer, Deus fez a aposta mais radical da história. Ele arriscou o infinito. Ele entregou o próprio Filho. Em João capítulo 3, versículo 16, está a frase mais conhecida das Escrituras: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus colocou tudo na mesa. O Criador do universo se fez homem, viveu entre os pobres, foi traído, açoitado e pregado numa cruz. Isso não é a aposta de quem calcula probabilidades. É a entrega total de quem ama sem reservas. E aqui a matemática de Pascal se transforma em algo maior. Porque, do lado de Deus, nunca houve incerteza. A ressurreição de Cristo, para quem crê, não é uma probabilidade. É um fato. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, Paulo declara: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. A aposta humana lida com o e se. A fé cristã responde com o ele já venceu. Pascal chamou o homem a dar um passo em direção ao escuro, confiando na razão. Mas o Evangelho diz que Deus já acendeu a luz e veio ao nosso encontro. Você não está apostando sozinho num Deus silencioso. Você está respondendo a um Deus que já falou, que já veio, que já venceu a morte. A grande revelação é esta. A aposta de Pascal não termina numa probabilidade. Ela termina numa pessoa. E essa pessoa, segundo as Escrituras, está com os braços estendidos, esperando não o seu cálculo, mas o seu coração. Feche os olhos por um instante e pense nisso. Todo o esforço do maior gênio da probabilidade terminou apontando para um convite tão simples que uma criança pode aceitar. Crer. Confiar. Entregar-se. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Repare que ele não arromba a porta. Ele bate.
A decisão continua sendo sua. Deus fez a sua parte na cruz. Ele já apostou tudo. Agora resta a resposta de cada coração. Pascal, com toda a sua genialidade, reduziu a questão a essa escolha final e inescapável. Não é sobre entender tudo. É sobre abrir a porta. Blaise Pascal foi um dos gênios mais brilhantes que a humanidade já produziu. Inventor, físico, filósofo, um dos pais da probabilidade. E foi justamente esse mestre do cálculo que, ao olhar para a maior pergunta da existência, concluiu: crer em Deus é a aposta mais racional que existe. Vamos recapitular o caminho que ele traçou. Ele mostrou que ninguém é neutro. Josué já dizia: escolhei hoje a quem servais. Ele calculou que trocar o eterno pelo passageiro é o pior negócio da vida. Jesus já havia perguntado: que aproveita ao homem ganhar o mundo e perder a alma? Ele descobriu que a fé começa na razão, mas se completa no coração. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Ele entendeu que o crente não perde nada de valor, e ganha vida plena. Jesus prometeu: vim para que tenham vida em abundância. Ele alertou que adiar é decidir contra, porque a vida é um vapor que logo se desfaz. E, no fim, o cálculo de Pascal se abre para algo maior do que a matemática. Um Deus que não esperou o homem apostar, mas que apostou tudo primeiro, entregando o próprio Filho por amor. A ciência e a fé, mais uma vez, fazem a mesma pergunta. E, para quem crê, chegam à mesma resposta. A diferença é que, enquanto Pascal olhava para uma probabilidade, o Evangelho aponta para uma certeza: Cristo ressuscitou. A maior decisão da sua vida não é sobre números. É sobre a quem você vai entregar o coração. E essa decisão, como Pascal bem sabia, não pode ser adiada para sempre. Então a pergunta que fica é sua: em que lado você vai apostar a sua vida? Se esse vídeo te fez refletir, deixe um amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa fazer essa escolha hoje. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber revelações bíblicas todos os dias. Que a paz do Senhor esteja com você. Até o próximo vídeo.